E aí, pessoal, tudo bem? Pronto aí para assistir o segundo vídeo, tá bom? O segundo de 4, tá bom? São as 4 atitudes de um investidor de sucesso. Hoje nós vamos falar de reserva de emergência, né? Para você conhecer como fazer, o porquê da reserva de emergência. É muito importante para você entender esse processo da jornada de um investidor, né? As atitudes de um investidor é fazer uma reserva de emergência para depois não ficar com dificuldade financeira, beleza? Então, assim, são poucas as famílias brasileiras que conseguem poupar dinheiro, não é verdade? Todo mês, você conseguir poupar um dinheiro é difícil para quando você não tem uma educação financeira. Na realidade, a maioria, né, das famílias, elas comprometem boa parte daquele restinho da renda com bobagens, como a gente diz, né, com supérfluos, né, na aquisição de objetos de satisfação imediata e vai, então, criando dívidas uma após a outra, por quê? Porque quer satisfação imediata. Elas não pensam que a qualquer momento da vida pode passar por um imprevisto. Por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo aí, da pandemia. Quem iria prever uma situação dessa? Né? Nos melhores economistas aí do mundo não imaginavam isso. Né? Então, nesse cenário, um comportamento cada vez mais comum das pessoas é pensar em recorrer em bancos, contrair dívida, e isso é complicado quando você faz isso, porque acaba aumentando ainda mais as suas dívidas e pagando juros muito altos. Né? O detalhe é que apelar para esse tipo de ajuda, pegar dinheiro emprestado em bancos ou usar o cartão de crédito, é um custo muito alto, você paga um preço muito alto por conta de não ter uma reserva de emergência. Né? Para você ter ideia, as taxas de juros são altíssimas, está cobrando aí coisa de 7% muitas das vezes numa conta especial. Né? Então, poucas pessoas no Brasil, elas poupam dinheiro, elas têm dinheiro para chegar até o final do mês. Né? Uma pesquisa realizada pela CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo Serviço de Crédito, né, de Proteção ao Crédito, que é o SPC, mostrou que 60%, 67, melhor dizendo, né, por cento dos consumidores brasileiros não conseguem guardar nenhum pouco dos seus rendimentos mensais. Isso é muito ruim. Por isso você está aqui assistindo esse vídeo, para você aprender a fazer uma reserva de emergência e sair dessa zona aí de 67%. A realidade é que muitos brasileiros ele acaba tendo a renda comprometida porque gastam mais do que ganham. Lá no nosso primeiro vídeo eu falei, né, no consumo com qualidade a respeito disso. Você tem que sempre gastar menos do que ganha. Né? E quando você gasta mais do que ganha, você acaba não tendo dinheiro reservado, e aí numa situação de reserva, de uma emergência, você acaba não tendo o dinheiro ali na hora para você poder pagar, né, ou resolver aquela situação de emergência. Tá? Então, para quem não sabe, o que é uma reserva de emergência? É o dinheiro que ele fica guardado para despesas do cotidiano que podem surgir, tá bom? Por exemplo, uma situação de emergência, questão de saúde, uma reserva de emergência para atender, por exemplo, uma caixa d'água que estourou, um cano que estourou em casa, você bateu com o carro, precisa daquele dinheiro para pagar o seguro do carro, tá bom? Então, para isso serve reserva de emergência. Uma cirurgia, de repente surgiu, você precisa daquele dinheiro, tá? E quanto que você tem que economizar para montar, então, a sua reserva de emergência? Né? Para calcular isso, você precisa descobrir quais são os seus gastos mensais, tá bom? Quais são os seus gastos mensais? Soma lá, né, todos os seus gastos e vê. Aquele valor você pode multiplicar por 6 ou por 12 meses. Né? Você vai multiplicar por 6 se você for aí um funcionário público, enfim, tiver aquela renda normal que você recebe todo mês, independente do que aconteça, você pode fazer uma reserva de emergência de 6 meses, tá bom? E se você for um empresário, um empreendedor, né, ou funcionário até de carteira assinada, faça por 12 meses. Então,
multiplique por 6 ou por 12 os seus gastos mensais. E aí você estará, então, montando uma reserva de emergência, tá vendo? Não precisa ser nenhum expert aí em finanças para você montar uma reserva de emergência. E aproveita, então, que a gente está vivendo um momento de quarentena e você tem tempo para isso, dá uma olhada nas suas finanças, pega todas as suas contas, coloca as suas finanças em dia, né? Procura arrumar, então, a sua vida financeira. E se você tem dificuldade, faça contato conosco que nós iremos te ajudar, ok? Né? Muita gente costuma fazer a reserva de emergência investindo na poupança. Isso não é legal, nada contra a poupança, mas, porém, a gente está vivendo em juros muito baixos. Hoje, a gente está falando aqui em dezembro de 2020, onde a taxa Selic está aí com 2% ao mês, né? E a poupança acaba perdendo para a inflação, perdendo para a taxa Selic. Beleza? Então, mas se você tem aqui, eu vou citar duas opções. O Tesouro Selic, que ele acompanha a taxa Selic, tá certo? E CDBs, tá? O Tesouro Selic é um título do Tesouro Nacional, né? É um título do Tesouro do governo, tá bom? Ele é do Tesouro Direto. Então, se você entrar na sua corretora, se você tem, lá no Tesouro Direto, ou até no site mesmo do Tesouro Direto, você vai encontrar o Tesouro Selic e você pode ali começar a colocar o seu dinheirinho para render ali para o seu fundo de emergência, sua reserva de emergência, tá bom? E o outro, como eu falei, é o CDB, é um investimento oferecido pelos bancos, tá bom? E ele tem como principal forma de rendimento o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que ele tem como referência a taxa Selic, beleza? Então, aqui, se essa taxa utilizada em banco, são empréstimos entre eles, né? O Certificado de Depósito Interbancário. E por isso você tem aí juros que o banco te paga por você estar emprestando dinheiro lá para o banco. Então, o CDB basicamente é isso, tá bom? Então, você tem que escolher CDBs que têm rentabilidade acima de 100% do CDI, tá bom? E você tem a disponibilidade de sacar o dinheiro rapidamente, tá bom? De um dia para o outro, ou até no mesmo dia. Então, você tem que procurar CDBs que paguem acima de 100% e possam te favorecer de você sacar o dinheiro imediatamente em caso de necessidade. Beleza? Então é isso. Essa é a segunda dica aí de como ser um investidor de sucesso, é montar a sua reserva de emergência. Não perca, então, o próximo vídeo, que é o terceiro vídeo da série, tá bom? E te encontro lá, então. Beleza? Um abraço para todos.